Eu saúdo a todos os colegas que falaram antes de mim, aqueles que participaram nos dias anteriores. É um prazer estar aqui no Congresso Mundial de Direitos Fundamentais, a partir de Peru. E num dia que para nós no Brasil era para ser um dia de celebração, num dia que para nós no Brasil era para ser um dia de comemoração, no sentido de memorar de encontrar os outros membros da sociedade brasileira para reavivar a memória quanto às dores produzidas pelo racismo e para celebrar o pensamento e as ações antirracistas. Nós tivemos simbolicamente um assassinato no dia de hoje no Brasil, na verdade ontem à noite, nas vésperas do Dia da Consciência Negra. E eu entendo que seja muito simbólico esse assassinato e que seja um mote para a gente pensar, refletir no encontro de hoje, nesse encontro aqui, sobre os nossos problemas sociais, sobre as nossas características históricas, nossas dificuldades educacionais, como o professor anterior mencionou, inclusive. Eu quero tratar nesse nosso encontro de hoje da relação entre desigualdades sociais e processos democráticos. E eu quero tratar desse tema enfocando 3 aspectos que eu quero perpassar por esses 3 aspectos ao longo da minha fala. Uma breve reflexão, mas que eu prezo como muito necessário para a gente repensar os nossos próprios processos. Em primeiro lugar, pensar a importância da história para nós. Em segundo lugar, pensar a importância da democracia. E, em terceiro lugar, a importância da educação. Sem história, sem democracia e sem educação, a gente não vai conseguir efetivar o Estado Democrático de Direito. Quando eu chamo primeiro a atenção para a questão da história, eu quero lembrar a vocês um autor que talvez não seja muito conhecido do campo do direito, chamado Bendix, um autor alemão. E Bendix vai chamar a atenção para a necessidade de que cada sociedade se dedique a escavar o seu próprio processo histórico, que cada sociedade se dedique a recuperar os seus próprios processos históricos. E nós estamos na América Latina, e nós somos latino-americanos, e nós precisamos urgentemente recuperar os nossos próprios processos dos nossos países, de onde nós vivemos, de onde nós viemos. Mas a escavação desse processo histórico, a reflexão sobre esse processo histórico, é para perceber que, frequentemente, a gente errou no processo histórico ao assimilar ferramentas legais, jurídicas, de outras realidades sociais, estranhas à nossa própria realidade, e apostamos erroneamente que essas ferramentas poderiam trazer soluções ou trazer resultados positivos para a nossa realidade, só porque trouxe uma solução positiva para a Inglaterra, ou para a França, ou para os Estados Unidos, que são considerados os países centrais sempre nas nossas análises comparativas. O que eu estou chamando a atenção quanto a esse primeiro ponto, que é a questão da valorização da história, é que a gente interrompa esse processo de imitar, de copiar as soluções empreendidas, implementadas em outras realidades sociais. Não significa dizer que nós não possamos estudar, que nós não possamos conhecer a fundo essas soluções empreendidas em outras realidades. Mas aí eu já passo para um segundo ponto, que é a questão da democracia, e para um terceiro ponto, que é a questão da educação. Quer dizer, conhecer essas ferramentas utilizadas em outras realidades sociais precisa contar com uma avaliação do nosso próprio processo histórico. Será que cabe determinadas ferramentas, determinados institutos jurídicos
numa realidade social como a nossa, e cada um de nós precisaria fazer essa interrogação? Cada país latino-americano precisava fazer essa interrogação, né? E isso é um processo de depuração da própria dominação colonialista que a gente foi sujeitado ao longo do nosso processo histórico, ou dos nossos processos históricos. Então, romper com essa tradição colonialista é fundamentalmente olhar para a nossa própria realidade. É fundamentalmente pensar os institutos jurídicos e a adequação ou não desses institutos à nossa realidade. Será que nos cabe? Será que nos convém meramente importar o Instituto Italiano ou importar o Instituto Francês ou norte-americano para a nossa realidade social especificamente? A mim, particularmente, me parece que não é suficiente a mera importação. Que, mais especificamente, a gente precisa, ao olhar o nosso processo histórico, olhar as nossas características culturais, as nossas dificuldades sociais e tentar encontrar soluções caseiras, soluções que se debruçam sobre o nosso povo, soluções que se debruçam sobre a nossa realidade. E aí não é possível fazer essa avaliação, não é possível fazer esse investimento em compreensão do nosso processo histórico se a gente não definir a política que a gente quer implementar na nossa própria sociedade. E eu espero que nós estejamos partindo do mesmo ponto. E se não ficou claro, e se não está claro para todo mundo, que os processos de democratização, mais do que democracia, porque quando a gente fala em democracia, parece um lugar pronto e acabado, um lugar onde eu posso chegar. E eu não quero pensar a democracia dessa maneira. Eu quero pensar a democracia no sentido de uma democracia in fieri, né? Em andamento, uma democracia que se faz a todo dia, de uma democracia que se apresenta na sua face de processo de democratização, processo de ampliação de espaços para os diferentes grupos da sociedade poderem participar, poderem opinar, serem ouvidos, porque às vezes a gente cria instrumentos, institutos para a sociedade falar, para os diferentes grupos falarem, corregedorias, por exemplo, mas a gente não cria ferramentas para ouvir o que essa sociedade está falando, para ouvir o que a sociedade está demandando. É preciso esse duplo tratamento quanto à questão do processo democrático, que eu prefiro do que a ideia de democracia. Em vez de tratar de democracia, vamos tratar processos de democratização da vida em uma sociedade, em cada uma de nossas sociedades latino-americanas. E um processo democrático amplia participações, amplia espaços de deliberação, amplia espaços de negociação entre os diferentes grupos da sociedade. Mas existem alguns patamares, existem algumas questões que são muito fundamentais, que precisam ser sacramentadas. E os direitos fundamentais, e é por isso que nós estamos aqui hoje, e os direitos humanos precisam ser, para nós, referências e deferências em relação àquilo que nós prezamos em uma sociedade. O respeito ao outro, na sua individualidade, na sua fraqueza, nas suas dificuldades, né? Seja esse outro da maneira que for, mas considerando sempre o outro como nacional, como nós, como membro de uma sociedade nacional que é a nossa, qualquer uma das nossas sociedades nacionais latino-americanas. Portanto, não dá só para recuperar o processo histórico, e eu estou tentando estabelecer essa conexão, não dá só para recuperar o processo histórico sem também conectar o processo histórico com fundamentos, com patamares muito elementares de uma vida social que gravita em torno dos direitos fundamentais.
Ainda que alguns países entre nós ampliem o rol de direitos fundamentais, ou que alguns, infelizmente, reduzam o rol de direitos fundamentais, o fato é que não dá para haver uma Constituição, como diria o meu colega Mário Hamidoff, que constitua numa realidade social sem dialogar com a própria realidade social. Nós precisamos parar de fazer leis a partir dos nossos gabinetes. Nós precisamos parar de fazer leis a partir dos nossos conhecimentos. Nós precisamos começar a criar transformações sociais que passam pelas questões legislativas, que passam pelas questões de políticas públicas e que passam por questões de decisões e de atuações judiciais. Veja, portanto, nas esferas, respectivamente, legislativa, produção de leis, executiva, produção de políticas públicas e judiciário, a produção de decisões judiciais, em todas essas instâncias, nos três poderes que constituem, né, um Estado moderno, nós precisamos implementar de vez a democratização do acesso a esses espaços. Chega de um judiciário fechado ao povo, chega de um judiciário distante da realidade social, de juízes elitizados e comungando, né, de todas as benesses da condição de classe a que ele se identifica. Chega de legisladores e de políticos do executivo, de governos, de governantes comprometidos com o mercado. Se existe o texto constitucional, esse texto precisa ser uma imposição e uma oposição à lógica do mercado. Porque a lógica do mercado não gera solidariedade. A lógica do mercado não gera comunhão entre os iguais, entre os nacionais. Na lógica do mercado é cada um por si. E aí a gente tem uma desconstituição evidente de um processo de construção do solidarismo social, da solidariedade social que caracteriza o povo de um país. É preciso que criemos instituições e institutos legais que produzam uma blindagem quanto às investidas do Estado, ou melhor, as investidas do mercado em relação à política, em relação à arena política. O esvaziamento da arena política, o não reconhecimento dos cidadãos na arena política, na ocupação da arena política, é o princípio do desastre em qualquer sociedade, ainda mais entre nós latino-americanos. Historicamente dominados por metrópoles que nos subjugaram, que criaram conflitos entre nós, ódios entre nós, que nos separaram linguisticamente, que mataram indígenas, que segregaram negros. É preciso refundar o nosso processo histórico. Mas não sem recuperar o próprio processo. Não sem entender de onde nós viemos e como é que nós chegamos até aqui. E é preciso analisar esse processo histórico e definir, a partir desse processo histórico, um basta em relação a qualquer tipo de processo que desconstitua um cenário democrático, um cenário de democratização das participações e das produções coletivas, seja nas leis, seja nas decisões judiciais, seja na arena política como um todo. Mas não adianta nada debruçar-se sobre a história, não adianta nada definir a necessidade transversal de atravessar a nossa sociedade com democratizações dos mais diversos sentidos, de gênero, de raça, democratizações econômicas ou de classe. Não adianta nada chegar a estabelecer esses dois pontos sem também atacar um terceiro importante e último ponto que eu ressalto aqui na noite de hoje, que é a nossa capacidade formativa. Precisamos formar novas gerações. Precisamos ensinar direitos fundamentais nas escolas. Precisamos de crianças cientes, sabedoras,
da importância do texto constitucional do seu país, que zelem pela manutenção do texto constitucional, que se apropriem do texto constitucional como sendo seu próprio texto, a sua própria condição existencial de vida. As escolas precisam trabalhar os seus currículos escolares partindo daqui, partindo da dimensão constitucional, da dimensão de direitos fundamentais. Não há aprendizagem que se sustente, não há aprendizagem que se assimile, que se mantenha e que se efetive nas práticas sociais, que não parta exatamente do reconhecimento do outro, da alteridade do outro, diferente de mim, como igual ao mesmo tempo que diferente. Igual como sujeito de direitos. Isso precisa ser ensinado. Isso precisa ser ensinado nas escolas. Isso precisa ser ensinado nas gerações mais novas, nas crianças. O vazio da presença dos direitos fundamentais nos currículos escolares vão produzir lacunas onde habitarão as facções criminosas, habitarão as desestruturações familiares, produzidas pelas mais diferentes bandeiras, pelas mais diferentes situações, e no nosso caso brasileiro, que também é um caso que se repete em outros países da América Latina, as violências mais diferentes que acometem a nossa realidade social. Agora, se há um denominador comum entre nós, apesar de todas as diferenças, apesar das diferenças entre Argentina, Equador, Colômbia, Venezuela, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Honduras, El Salvador, México e tantos outros países que compõem a nossa fabulosa América Latina, rica América Latina, se há alguma coisa em comum entre nós, é a desigualdade social, e temos ouvido isso de outras falas, de outros palestrantes. A desigualdade social precisa ser a nossa matéria-prima para recuperar o processo histórico que compreenda, que nos faça compreender o sentido dessa desigualdade, as causas dessa desigualdade, para recuperar os processos de democratização que se contrapõem à própria desigualdade social e para ensinar nas escolas que existe uma outra possibilidade, que existe um outro projeto que nós comungamos enquanto latino-americanos, que é um projeto de valorização do nosso povo, que é um projeto de valorização da nossa sociedade e que passa fundamentalmente por uma redução dos níveis de desigualdade social. Eu encerro fazendo uma afirmação muito importante, muito cara para nós, professores da sociologia, e que às vezes escapa para a nossa formação em direito. Eu também sou formado em direito, que é a incompatibilidade entre desigualdade social e democratização, e processos de democratização. Daí, então, se eu puder dar uma resposta à pergunta inicial que orientou essa fala de hoje, eu diria não, não é possível manter estados democráticos de direito com altos níveis de desigualdade social. E não é fácil resolver o problema da desigualdade social. Mas eu estou deixando 3 grandes e importantes indicações iniciais para começarmos a arregaçar as mangas e empreender esforços para resolver o nosso problema, os nossos problemas de desigualdade social. Resgatar a nossa história, a nossa historicidade. Definir os processos democratizantes, os processos de democratização, como processos fundamentais, como pontos de partida de onde nós queremos constituir, construir, fundar as nossas próprias sociedades. E, em terceiro lugar, ensinar às crianças a possibilidade de uma nova vida, de uma nova sociedade, necessariamente eliminando ódios, necessariamente compreendendo as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos processos históricos e apostando e dando um passo importante na construção
de um novo futuro que começa agora, que já começou. Obrigado a todos, obrigado pelo convite e até o nosso próximo encontro. Muchas gracias a usted, doctor, por su disertación en esta noche. Ahora vamos a invitar entonces al doctor José Emilio Jusami, de Argentina,